Lucas brinca sozinho no quarto, empilhando blocos em silêncio. Não fala há 1 ano desde o acidente da mãe. Clara entra com os produtos de limpeza. Quando vê o menino, para na porta. Oi, gatinho. Que torre linda. Lucas levanta os olhos surpreso. Ninguém conversa com ele assim. Clara se senta no chão ao lado dele. Posso brincar? Tira dedoches coloridos do bolso. Olha quem veio te visitar, faz voz engraçada pro patinho amarelo. Oi, Lucas, vim fazer amizade. O menino fica fascinado. Clara continua a apresentação. Sem perceber, Lucas começa a sorrir. Quer tentar? Ela coloca um dedoche na mãozinha dele. Lucas hesita. Depois balança o bonequinho, ri baixinho. É a primeira risada em 1 ano. Do corredor, Marcos para na porta, não acredita. Seu filho está rindo. Lucas sussurra baixinho. Patinho. Marcos se segura na parede. O menino falou depois de 1 ano de silêncio. Isso mesmo, pequeno patinho amarelo. Clara sorri. Lucas aponta para o dedoche. Mas claro, a gente vai brincar muito. Marcos se afasta emocionado. Uma faxineira conseguiu em 10 minutos o que médicos não conseguiram em meses. 2 horas depois, uma mulher elegante sobe as escadas. Doutora Helena, psicóloga de Lucas há 8 meses. Bom dia, Marcos. Como o Lucas passou? Acho que ele tá melhorando. Os olhos dela brilham. Que bom, deve ser nosso trabalho dando resultado. No quarto, Lucas responde melhor que o normal. Helena franze a testa. Houve alguma mudança na rotina? Contratei uma faxineira nova, a Clara. Helena fica alerta. Uma faxineira fazendo progresso com seu paciente. Marcos, crianças com trauma precisam de estabilidade. Pessoas sem qualificação podem atrapalhar tudo. Nesse momento, Lucas desce correndo, vê Clara guardando os produtos e seus olhos se iluminam. Acena para ela. Oi, príncipe. Clara retribui o carinho. Lucas sorri e volta correndo. Você viu? Ele acenou sozinho. Marcos fica emocionado. Exatamente o que eu falei. Helena força um sorriso. Ele está criando dependência com pessoas inadequadas. Isso é perigoso. Por dentro, ela ferve de raiva. Uma faxineira não pode destruir seus planos. 1 semana depois. Lucas espera Clara na escada, ansioso pelas brincadeiras. Ela criou comunicação através de desenhos. Lucas desenha sentimentos. Ela responde com figuras de esperança. Olha, Lucas, desenha uma família feliz. Eles se amam muito. Lucas pega o lápis e desenha um coração em volta. Quando estão sozinhos, ele sussurra palavrinhas. Clara, bonita, amiga. Marcos observa de longe. Não é só gratidão. Está se apaixonando por ela. O celular de Clara toca. Alô? Como assim? Piorou. A voz treme. Cirurgia? Quanto custa? Ela anota números desesperada. Eu vou dar um jeito, doutor. Não deixa ela sofrer. Desliga e faz contas no papel. Não vai dar. O que aconteceu? Marcos entra na cozinha. Minha mãe, diabetes, precisa operar urgente quanto precisa. Muito dinheiro. Ela fala o valor. Eu pago, não posso aceitar. Você salvou meu filho. Deixa eu salvar sua mãe. Ficam se olhando. Marcos se aproxima e toca o rosto dela. Eu não posso. Por que não? Porque você é rico e eu sou. E daí? Lucas entra correndo. Papai gosta da Clara? A pergunta quebra o momento. Marcos se afasta. Ela vai ser minha mamãe nova. Lucas insiste. Silêncio pesado na cozinha. A Clara é nossa amiga. Marcos consegue falar. Eu quero que ela fique para sempre. Lucas sussurra. Quando ficam sozinhos, a pergunta ecoa entre eles. Sobre o dinheiro. Marcos volta ao assunto. Eu aceito como empréstimo. Não precisa pagar. Preciso sim. Tenho meu orgulho. Pela primeira vez em 1 ano, Marcos pensa em amar alguém de novo. Helena não consegue dormir. Liga pro irmão de Marcos. Ricardo, é sobre seu irmão. Ele está sendo influenciado por uma funcionária. Como assim? Uma faxineira. Ela está interferindo no tratamento e Marcos está desenvolvendo um apego inadequado.
Tenho certeza? Infelizmente sim. Ele até disse que ela é especial. Você sabe como homens viúvos ficam vulneráveis. Ricardo fica alarmado. Vou conversar com ele. Helena faz mais 3 ligações estratégicas para amigos, sócios, vizinhos, todas iguais. Estou preocupada com Marcos. Uma funcionária pode estar se aproveitando. Marcos recebe 4 ligações preocupadas. Cuidado, meu amigo. Mulheres assim sabem se aproveitar. Você tem que pensar no Lucas. Ele desliga confuso, como todo mundo ficou sabendo da Clara. No quarto, Clara brinca com Lucas usando massinha. Fiz um elefantinho. Eu fiz um gatinho. Ele forma a frase toda. Você tá falando cada vez melhor. É porque você ensina direito, não igual a doutora chata. Marcos aparece na porta. Posso entrar? Papai, olha meu gatinho. Pela primeira vez, Marcos senta no chão com eles. Ficou lindo. E você, Clara? Um elefantinho. Lucas gosta de elefantes. Quando o bebê tinha um de pelúcia, o elefantinho da mamãe. Lucas fala naturalmente. É a primeira vez que menciona a mãe sem tristeza. Onde ela tá agora? Marcos engole seco. Clara intervém. Sua mamãe virou uma estrela pequena. De lá ela te olha todo dia. Ela vê quando eu brinco. Vê e fica feliz quando você fala. Lucas aceita a explicação. Então ela tá feliz? Com certeza. Voz firme no corredor. Marcos, cadê você? Helena entra e para ao ver a cena familiar. Desculpe interromper. Tom gélido. Marcos se levanta sem graça. Oi, Helena. Podemos conversar em particular? Clara sai com Lucas. Helena fecha a porta. O que tá acontecendo aqui? Como assim? Você brincando com essa mulher como se fossem um casal. Ela só ajudava. Ajudava. Marcos. Ela tá manipulando vocês. Não percebe? Clara não é assim. Como pode ter certeza? Conhece ela há 2 semanas. Marcos fica em silêncio. Além disso, recebi ligações. Pessoas próximas estão preocupadas. Sua reputação, seus negócios. Quem falou em relacionamento? Por favor, a intimidade é óbvia. Lá embaixo, Lucas pergunta. Por que a doutora tá gritando? Eles só estão conversando. Ela falou que você é ruim e você acha que eu sou? Não. Você é a mais boa do mundo. No quarto, a discussão continua. Talvez ela tenha um jeito especial ou talvez saiba conquistar pais desesperados. A acusação dói. Marcos fica calado. Limite o contato dela com Lucas e pense bem antes de se envolver com alguém que pode destruir sua família. Helena sai vitoriosa, mas para na escada para ouvir. Clara, pode subir. Aconteceu alguma coisa? É sobre nós, sobre o que tá acontecendo. Silêncio. Você sabe que eu tenho sentimentos por você que vão além da gratidão, Marcos. Mas as pessoas estão falando, dizem que pode ser perigoso pro Lucas. E você acredita? Não sei mais, só não quero que você se machuque. E se eu disser que não me importo? Tem certeza? Clara demora para responder. Não tenho certeza de nada. Só sei que Lucas precisa de mim e que eu também tenho sentimentos por você. Silêncio carregado. Clara. Marcos. Eles se beijam suave, carinhoso, cheio de sentimento. Do corredor, Helena fotografa tudo. Sorri vingativa. Agora tenho o que preciso para destruir vocês. No escritório de Helena, ela analisa a foto do beijo no celular. Não pode usar agora. Seria muito óbvio. Precisa ser mais estratégica. Liga para Marcos. Como você está se sentindo depois de ontem? Por quê? Sei que foi um dia às vezes, as emoções ficam confusas quando a gente está vulnerável. Marcos fica desconfortável. Helena, o que você quer dizer? Nada demais. Só acho que talvez você devesse repensar algumas proximidades. Proximidades. A Clara é uma boa funcionária, mas Lucas precisa de estabilidade, não de mais confusão. Marcos desliga incomodado. Helena sorri, plantou a semente. 3 dias depois, evento beneficente no clube. Clara trabalha como garçonete extra. Helena se aproxima de um grupo de madames falando alto o suficiente.
Ando preocupada com algumas situações que vejo por aí. Como assim, doutora? Pessoas que se aproximam de famílias em momentos difíceis, aproveitando a vulnerabilidade. Dona Cecília, vizinha de Marcos, presta atenção. Tá falando de alguém específico? Não posso dar nomes, né? Sigilo profissional. Mas sempre oriento meus clientes sobre certas situações. Clara passa servindo e percebe que falam dela para perto do grupo, principalmente mulheres jovens que sabem exatamente como conquistar homens sozinhos. Helena continua. Clara não aguenta. Com licença, a senhora está falando de mim. Por favor, querida, eu nem te conheço. Conhece sim. Eu sei exatamente o que está fazendo. O grupo fica em silêncio, observando a tensão. Desculpa, mas não entendo do que você está falando. Helena finge inocência. Entende? Sim. Desde o primeiro dia que eu trabalho na casa do Marcos, a senhora me trata mal. Você deve estar imaginando. Não estou imaginando nada. E todas vocês também sabem do que eu estou falando. As madames se entreolham constrangidas. Dona Cecília intervém. Menina, acho melhor você voltar ao trabalho. Clara sente o rosto queimar. Está sendo humilhada publicamente e não tem como se defender. Marcos chega neste momento e vê a confusão. Aconteceu alguma coisa? Sua funcionária teve um mal-entendido. Dona Cecília explica. Clara olha para Marcos esperando que ele a defenda, mas ele fica calado, constrangido. Desculpem o incômodo. Clara se afasta, humilhada. Helena sorri discretamente. Viram como ela é agressiva? Exatamente o que eu falava sobre pessoas inadequadas. Naquela noite, Clara chega em casa arrasada. Sua vizinha, Dona Sônia, está varrendo a calçada. Oi, filha. Que cara é essa? Oi, Dona Sônia, tô bem. Bem, uma ova. Aconteceu alguma coisa no trabalho? Clara conta sobre a humilhação no clube. Filha, essa mulher tá com inveja de você. Inveja? Claro, você conseguiu em 2 semanas. O que ela não conseguiu em 8 meses. Conseguir o quê? O coração do patrão. E ela não gosta nada disso. Dona Sônia tem razão. Helena não é só preconceituosa, é interesseira. O que eu faço? Descobre a verdade sobre ela. Aposto que não é a primeira vez que faz isso. No dia seguinte, Clara vai numa lan house perto de casa, pesquisa o nome de Helena na internet, encontra algumas informações profissionais, mas nada comprometedor. Então pesquisa Helena Abreu psicóloga problema e encontra um artigo de jornal pequeno. Pai perde guarda de filho após denúncia de psicóloga. O nome do pai é André Bastos. Clara anota e liga para ele. Alô, senhor André. Meu nome é Clara. Vi uma notícia sobre o senhor e uma psicóloga. Que psicóloga? Helena Abreu. Silêncio do outro lado. Senhor André, essa mulher arruinou minha vida. Posso conversar com o senhor? É importante. Eles marcam de se encontrar numa lanchonete. André é um homem de uns 45 anos, aparência cansada. Ela tratava meu filho autista. No começo parecia competente, e depois começou a criar problemas. Dizia que eu atrapalhava o tratamento, que era possessivo demais. E aí minha ex-esposa começou a acreditar nela. Helena convenceu ela que eu era um pai inadequado. Como inventou que eu pressionava demais o menino, que isso piorava o quadro dele. Clara ouve com atenção. No final perdi a guarda. Minha ex se envolveu com Helena depois do divórcio. Elas ficaram juntas por uns meses. Depois Helena arrumou outro alvo e sumiu. O senhor tem alguma prova? Tenho algumas mensagens que ela mandou para minha ex. Coisas comprometedoras. Posso ver? André mostra as mensagens. São claramente de uma mulher tentando seduzir falando mal do ex-marido. Senhor André, posso pedir uma cópia dessas mensagens? Pode. Mas para quê? Porque ela está fazendo a mesma coisa comigo. Na manhã seguinte, Clara chega na mansão com esperança renovada. Tem evidências contra Helena e vai mostrar para Marcos, mas encontra uma carta na mesa da cozinha.
Reconhece a letra dele, Clara. Após conversar com a psicóloga do Lucas, acho melhor encerrarmos sua contratação. Acreditamos que o menino precisa de um ambiente mais adequado para sua recuperação. Agradeço pelos serviços prestados, Marcos. Ela lê 2 vezes. Ele está demitindo ela assim friamente. Lucas desce a escada correndo. Clara, você chegou. Oi, pequeno. Ela se abaixa para abraçar ele, controlando a emoção. Papai tá estranho hoje. Disse que você não vai mais vir aqui. Disse isso? Disse, mas eu falei que não quero. Você não vai embora, né? Clara olha para os olhos inocentes da criança. Como explicar que os adultos às vezes fazem coisas erradas, Lucas? Às vezes as pessoas precisam. Não! Ele grita e se agarra nela. Você não pode ir. Você me ensinou a falar. Marcos aparece no alto da escada, ouvindo tudo. Lucas, vem cá. Ele desce. Não, eu quero ficar com a Clara, filho. A Clara precisa trabalhar em outro lugar. Por quê? Marcos olha para Clara por cima da cabeça de Lucas. Ela vê tristeza nos olhos dele, mas também determinação. Por quê? Porque é melhor assim. Melhor para quem? Lucas pergunta com a inocência das crianças. Marcos não sabe responder. Tá bom, Lucas. Clara intervém. Seu papai sabe o que é melhor para você. Mas eu não quero. Eu sei, amor. Mas às vezes a gente tem que aceitar as coisas. Lucas começa a chorar. Você vai esquecer de mim? Nunca. Nunca vou esquecer você. Marcos sente o peito apertar, vendo o sofrimento do filho. Lucas, vai pro seu quarto agora. Não quero. Vai. Marcos eleva a voz, coisa rara. Lucas sai correndo e chorando. Clara e Marcos ficam sozinhos. Era necessário gritar com ele. Não se mete na educação do meu filho. A frieza dele dói mais que qualquer grito. Tá certo. Eu que me meti onde não devia. Ela tira a carta do bolso. Toma. Eu mesma peço demissão. Clara, não, deixa eu falar. Ela está ferida, mas mantém a dignidade. Pensei que você fosse diferente. Diferente como? Pensei que fosse um homem de verdade que lutava pelo que acreditava. Você não entende a situação. Entendo perfeitamente. Entendo que na primeira dificuldade você me abandona. Marcos fica calado. Entendo que é mais fácil me mandar embora do que enfrentar o que sente, do que eu sinto. Você me ama, Marcos, e isso te apavora. A verdade nua e crua fica no ar entre eles. Mas tudo bem. Nem todo mundo tem coragem de ser feliz. Ela vai saindo, mas para na porta. Só uma coisa. Cuida bem do Lucas. Não deixa ele regredir por causa da sua covardia. Sai da mansão sem olhar para trás. No quarto, Lucas chora no travesseiro. Marcos sobe para conversar. Lucas, silêncio, filho. Sei que tá triste, mas você mandou ela embora. Lucas se vira com os olhos vermelhos. Você é ruim, Lucas. A Clara é boa e você mandou ela embora. Não gosto mais de você. O menino se vira de costas. Marcos tenta conversar mais, mas Lucas não responde. Nos dias seguintes, Lucas regride. Não volta ao mutismo total, mas para de falar espontaneamente. Só responde quando perguntado com monossílabos. Helena vem fazer sessão e fica satisfeita. Viu como foi acertado? Ele tá se concentrando no tratamento agora. Ele tá pior, Helena. É o processo. Ele estava dependente demais daquela mulher. Dependente ou feliz. Marcos, você quer que eu continue tratando dele ou não? Ele fica calado, mas Lucas não melhora. Pelo contrário. Para de desenhar, não brinca mais, mal come. Uma semana depois, Marcos não aguenta mais. Sai para procurar Clara. Encontra ela trabalhando numa empresa de limpeza, lavando banheiros de um prédio comercial. Clara, ela se vira surpresa. O que você quer aqui? Preciso falar contigo. Não temos nada para conversar. É sobre o Lucas. Ela para de limpar. O que tem? Ele tá muito mal. Parou de falar de novo. Não come direito. E daí? Problema seu. Clara, por favor. Por favor, o quê? Agora você se lembra que eu existo. Eu cometi um erro. Cometeu um erro terrível. Ela o encara.
E o que você quer que eu faça? Que volte pelo Lucas. Só pelo Lucas? Marcos demora para responder. Não, por mim também. Ah, agora você admite? Admito. Eu te amo, Clara. E foi por isso que te mandei embora. E que lógica é essa? Tive medo. Medo do que iam falar? Medo de estragar tudo. E agora? Agora sei que já estraguei tudo mesmo. Estraguei a felicidade do meu filho e a minha. Clara põe a mão na cintura. E você acha que é só chegar aqui e pedir desculpa? Não. Sei que não é. Então, o que você está disposto a fazer? Qualquer coisa. O que você quiser. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Clara, pensa um pouco. Tem uma coisa que descobri sobre a Helena. Mas você vai ter que confiar em mim. Que coisa? Ela conta sobre o Sr. André, as mensagens, o padrão de comportamento. Não pode ser. Pode sim. E se você quiser que eu volte, vai ter que me ajudar a provar isso. Como? Fazendo ela se entregar. 2 dias depois, Marcos liga para Helena. Preciso conversar contigo. É sobre a Clara. O que tem ela? Prefiro pessoalmente. Vem aqui às 8 da noite. Tá acontecendo alguma coisa? Vem que eu explico. Helena chega pontualmente. Marcos a recebe na sala. E aí? O que era tão urgente? Senta aqui. Ele aponta para o sofá. Quero te contar uma coisa. Tô ouvindo. A Clara veio me procurar. Helena fica tensa. Veio para quê? Para tentar voltar. Disse que não consegue esquecer o Lucas. E você? Mandei ela embora de novo. Claro. Helena relaxa um pouco, mas confesso que foi difícil. Por quê? Porque ela mexe comigo, Helena. Como assim? Você não percebeu? Desde que ela chegou, eu mudei. Mudou como? Comecei a me sentir vivo de novo. Depois da Maria, achei que nunca mais ia sentir nada por ninguém. Helena fica alerta. Marcos, isso é normal. Você estava vulnerável. Era só vulnerabilidade. Claro, ela se aproveitou disso. Você acha mesmo? Tenho certeza. Marcos se aproxima mais. E se eu disser que ainda sinto alguma coisa? Digo que você está confuso. E se eu disser que às vezes penso em chamar ela de volta? Helena fica visivelmente nervosa. Seria um erro terrível. E é por quê? Porque ela é inadequada para você. Inadequada por quê? Porque é pobre. Não é isso? Então é por quê? Helena hesita. Está sendo empurrada para um canto porque você merece alguém melhor. Como quem? Como alguém do seu nível, do meu nível, alguém com educação, com formação, alguém como você. A pergunta pega a Helena desprevenida. Eu não disse isso. Não precisou. Silêncio tenso. Helena, posso te fazer uma pergunta? Claro. Por que você se importa tanto com quem eu me relaciono? Porque sou sua amiga, e amigos se preocupam. Só amiga? Como assim? Você nunca pensou em nós dois de outro jeito? Helena fica vermelha. Marcos, que pergunta é essa? Uma pergunta honesta. Você tá me colocando numa situação constrangedora. Não tô. Só quero entender por que você odeia tanto a Clara. Eu não odeio. Odeia sim, desde o primeiro dia. Não é verdade? É sim. E eu sei por quê. Por quê? Porque você me quer para você. A acusação fica no ar. Helena não sabe como reagir. Isso é ridículo. É claro que é. Então por que tá tão nervosa? Não tô nervosa. Tá sim. E sabe por mais, eu sei? Por quê? Porque já vi você fazer isso antes. Helena empalidece. Fazer o quê? Separar casais. Como fez com o André Bastos, o nome atinge Helena como um raio. Como você sabe do André? Pesquisei, vi tudo. Não tem nada para ver, tem tudo a ver. Você inventou que ele era um pai ruim para separar ele da esposa. Ele era um pai ruim. E eu também sou um pai ruim por gostar da Clara. Helena percebe que está numa armadilha, mas não consegue parar. Você não é ruim. Você só está confuso. Confuso por quê? Porque ela te manipulou? Como você manipulou a esposa do André? Eu não manipulei ninguém, não. E as mensagens que você mandou para ela
Helena fica desesperada. Como eu sei porque o André me mostrou nesse momento, Clara sai de trás da cortina e eu gravei tudo. Helena se levanta furiosa. Vocês me enganaram! Como você engana todo mundo? Clara mostra o celular. Isso não vale. Vale sim. E não é só isso. Marcos pega uma pasta. Conversamos com mais 3 famílias que você tratou. Todas com a mesma história. Lucas desce a escada, atraído pelas vozes alteradas. Quando vê Clara, seus olhos se iluminam. Clara? Ele corre para ela. Você voltou? Sabia que você voltava. Voltei sim, meu príncipe. Helena olha a cena com ódio. Vocês acham que me destruindo vão ser felizes? Ninguém te destruiu. Clara fala calmamente. Você se destruiu sozinha. Lucas olha para Helena. Por que você falou mentira pro papai? Eu não falei mentira. Falou sim. Você disse que a Clara era má. A inocência da criança desarma Helena completamente. E a Clara não é má. Ela é boa. Me ensinou a falar de novo. Helena olha para os 3 e percebe que perdeu. Perdeu Marcos, perdeu o controle, perdeu tudo. Vocês vão se arrepender. Ela pega a bolsa. Não, Marcos. Fala firme. Você que vai se arrepender. Essas gravações vão para o Conselho de Psicologia amanhã mesmo. Helena sai sem falar mais nada. Lucas olha para os pais. A doutora Am. Não, filho, não volta mais. E a Clara fica. Marcos olha para Clara. Se ela quiser. Quero. Lucas bate palmas. Agora somos uma família. Marcos e Clara se olham. Pela primeira vez, o futuro parece possível de verdade. Na manhã seguinte, Clara volta oficialmente à mansão. Lucas a recebe correndo e falando animado sobre tudo o que aconteceu enquanto ela estava fora. Marcos observa a alegria do filho e sente que fez a escolha certa. O telefone toca. É Helena com a voz controlada. Marcos, espero que você tenha pensado bem no que está fazendo. Pensei e tenho certeza. Pena, porque agora vou ter que proteger o Lucas de vocês. Como assim? Você vai entender em breve. Ela desliga. Marcos fica inquieto, mas decide não preocupar Clara. 2 horas depois, a campainha toca. Uma mulher séria de uns 50 anos mostra uma identificação. Senhor Marcos, sou Silvia Matos, assistente social. Recebemos uma denúncia sobre situação irregular envolvendo o menor Lucas. Marcos sente o chão sumir debaixo dos pés. Que tipo de denúncia? Posso entrar? Preciso fazer algumas verificações. Silvia entra e explica que alguém denunciou possível negligência e exposição da criança a pessoa sem qualificação para cuidados terapêuticos. Também há relatos de que existe relacionamento pessoal entre o responsável e essa pessoa, o que pode estar afetando o bem-estar da criança. Clara aparece na sala. Silvia a identifica e faz perguntas básicas sobre sua formação, experiência com crianças e natureza do trabalho na casa. Posso conversar com o Lucas? A criança desce e fica tímida com a estranha. Oi, Lucas, sou a Silvia. Você gosta de morar aqui? Ele acena que sim, se escondendo atrás de Marcos. E quem cuida de você? Papai e a Clara. O que a Clara faz? Brinca comigo, me ensina coisas legais. Que tipo de coisas? Desenhar e falar. Ele sussurra a última palavra. Silvia anota tudo. Faz mais perguntas sobre rotina, alimentação, se ele se sente seguro. Posso ver seu quarto? No quarto, ela examina os desenhos que Lucas fez com Clara. São coloridos, alegres, mostram famílias felizes. Você fez todos esses? Lucas acena, orgulhoso. Silvia conversa mais um pouco com a criança, sempre observando as reações dele. É claro que Lucas não está sendo prejudicado. Pelo contrário, parece uma criança feliz e segura. Senhor Marcos, vou precisar de alguns documentos. Relatórios médicos, comprovante de tratamento psicológico. Marcos mostra tudo. Silvia examina com atenção. Vou levar cópias para a análise. Preciso retornar na próxima semana para completar a avaliação.
E até lá. Até lá nada muda. Apenas mantenham a rotina normal. Depois que ela sai, Marcos fica preocupado. E se ela achar que estamos fazendo algo errado? A gente não tá fazendo nada errado, Clara responde. Lucas, tá bem? Tá feliz? Qualquer pessoa vê isso. Mas à noite, Marcos liga para um advogado amigo. Ricardo, preciso de uma orientação. 2 dias depois, Silvia volta para a segunda visita. Desta vez, observa mais a interação entre as pessoas da casa, como Lucas reage a cada um. Durante o café da manhã, ela vê Lucas conversando naturalmente com Clara, rindo, contando sobre um sonho que teve. Ele sempre foi assim comunicativo. Não, Marcos explica. Ficou mudo depois que a mãe morreu, só voltou a falar depois que a Clara chegou. Em quanto tempo? Poucas semanas, Silvia anota. E qual era o tratamento anterior? Marcos conta sobre Helena. Osito meses sem progresso, os métodos questionáveis. Posso falar com essa psicóloga? Claro. Silvia liga para Helena, ainda da casa de Marcos, marca para o dia seguinte. Durante essa segunda visita, ela também conversa separadamente com cada um. Pergunta a Lucas se alguém já fez algo que o deixou desconfortável, se ele tem medo de alguém. Tenho medo da doutora chata. Por quê? Ela grita e não gosta da Clara. E você gosta da Clara? Gosto muito. Ela é legal. No final da visita, Silvia se despede. Volto na semana que vem para conversar com vocês novamente. Naquela noite, Marcos não consegue relaxar. A investigação está deixando todos nervosos, principalmente Lucas, que percebe a tensão dos adultos. A moça vai me levar embora? Ele pergunta na hora de dormir. Não, filho. Ela só quer ter certeza de que você tá bem cuidado. Mas eu tô. Eu sei. Ela também vai ver isso. No dia seguinte, Marcos resolve agir. Liga para André Bastos. Senhor André, preciso da sua ajuda. O que aconteceu? A psicóloga denunciou a gente para o conselho tutelar. Estão investigando nossa família. André fica indignado. Ela não para. Nunca. O senhor disse que conhece outros pais. Conheço, mas eles têm medo de se expor. Talvez se eu conversasse com eles. André hesita. Vou tentar, mas não garanto nada. Demora 3 dias para André conseguir convencer um pai a conversar. Fábio Alves aceita um encontro reservado. Ela destruiu meu casamento. Fábio conta. Convenceu minha ex-mulher de que eu atrapalhava o tratamento do nosso filho. Como ela fez isso? Aos poucos, primeiro disse que eu era ansioso demais, depois que pressionava a criança. No final, minha esposa acreditou que eu era o problema. E agora? Agora mal vejo meu filho. E ela continua por aí fazendo a mesma coisa com outras famílias. Marcos conta sobre a situação atual. Fábio fica pensativo. Eu posso testemunhar, mas preciso de garantias de que ela não vai me prejudicar mais ainda. Que tipo de garantias? Um advogado. Proteção legal. Marcos concorda em providenciar. Nos dias seguintes, André consegue contato com mais um pai disposto a falar. Enquanto isso, Clara tem uma ideia arriscada. E se eu tentasse gravar ela confessando? Como ligando, fingindo que quero fazer as pazes. É perigoso. Mais perigoso é deixar ela destruir nossa família. Marcos não gosta da ideia, mas concorda. Clara liga para Helena. Doutora, posso conversar com a senhora sobre o quê? Sobre tudo isso que está acontecendo. Acho que a gente pode resolver. Resolver como? Conversando só nós duas. Helena fica desconfiada. Por que você faria isso? Porque tô cansada de briga e porque talvez a senhora tenha algumas razões. Que razões? Prefiro falar pessoalmente. Elas marcam para o dia seguinte num café público. Clara leva o celular gravando na bolsa. Então mudou de ideia sobre mim? Helena pergunta. Não exatamente, mas comecei a entender algumas coisas. Como o quê? Como o fato da senhora se importar muito com o Marcos. Mojo. Helena fica tensa. Eu me importo com todos os meus clientes. Não é isso que eu quis dizer?
Então o que quis dizer? A senhora sempre gostou dele, né? Desde o começo. Isso é absurdo, não é? Não é óbvio para qualquer um que presta atenção. Helena hesita sem saber como responder. Eu entendo. Clara continua. Ele é um homem especial. É, ele é. E quando eu apareci, a senhora ficou com medo. Medo de quê? De perder a chance com ele. Helena fica calada por um tempo. E se eu tivesse ficado? Então a senhora fez o que achou necessário. Fiz o que era melhor pro Lucas. Era melhor pro Lucas ou pra senhora? Pro Lucas. Sempre pro Lucas. Mesmo sabendo que ele estava feliz comigo, ele estava confuso. Crianças se apegam fácil. Clara percebe que precisa ser mais sutil. E os outros pais que a senhora tratou, eles também ficaram confusos. Helena para de falar. Percebe que pode estar sendo testada. Acho que nossa conversa acabou. Ainda não quero entender por que a senhora me denunciou. Porque você é um perigo para essa criança ou porque a senhora ainda tem esperança de ficar com o Marcos? Helena se levanta. Não vou mais falar sobre isso. Sai do café deixando Clara com uma gravação parcial. Não uma confissão completa, mas o suficiente para mostrar ciúme e motivação pessoal. Uma semana depois, Silvia volta para a terceira e última visita. Desta vez, traz as conclusões da investigação. Conversei com a psicóloga que fez a denúncia e ela apresentou argumentos interessantes, mas também percebi algumas inconsistências. Silvia explica que Helena parecia ter motivações pessoais além das profissionais. Também falei com o pediatra do Lucas, com a escola que ele vai começar a frequentar com vizinhos. E a conclusão? Minha conclusão é que Lucas está sendo muito bem cuidado, melhor do que estava antes, segundo todos os relatos. Marcos sente alívio, porém vou fazer algumas recomendações. Que tipo? Primeiro que Lucas continue com acompanhamento psicológico, mas com outro profissional, sem problema. Segundo, que formalizem a situação da Clara na casa. Ela precisa ter função definida, babá, cuidadora ou o que for. E terceiro, se vocês pretendem ter relacionamento pessoal, que sejam transparentes sobre isso. É melhor para todos, principalmente para o Lucas. Silvia fecha a pasta. O caso está encerrado. Não há negligência nem situação irregular. Depois que ela sai, a família finalmente respira aliviada. Mas na tarde seguinte, Helena aparece na mansão. Está visivelmente perturbada. Soube que o caso foi arquivado. Soube certo. Como vocês conseguiram enganar a assistente social? A gente não enganou ninguém. Ela viu a verdade. A verdade? A verdade é que vocês estão destruindo a vida dessa criança. Lucas, que brincava na sala para ouvir a voz de Helena. Corre para se esconder atrás de Clara. Viu isso? Helena aponta. Vocês ensinaram ele a ter medo de mim. Ninguém ensinou nada. Ele mesmo decidiu. Crianças não decidem. Elas são influenciadas. Marcos intervém. Helena, é melhor você ir embora. Não vou embora. Preciso fazer vocês entenderem. Entender o quê? Que esse relacionamento é um erro, que vocês estão prejudicando o Lucas. Lucas nunca esteve melhor na vida por enquanto. Mas e quando der errado? E quando ela cansar e for embora? Clara se aproxima. Helena, olha para o Lucas. O quê? Olha para ele de verdade. Helena olha. Lucas está no colo de Clara, calmo e seguro. Você vê sofrimento, vê medo. Vejo uma criança manipulada. Você vê uma criança amada. E isso te incomoda? Não me incomoda. Incomoda sim, porque você nunca conseguiu isso com ele. A verdade dói. Helena fica calada. 8 meses. Clara continua 8 meses tentando, e ele nunca se abriu com você porque o caso era complexo. Porque você estava mais interessada no pai do que no filho. Helena desaba numa cadeira. Eu só queria ajudar. Você queria o Marcos e não tem problema querer. O problema é usar uma criança para conseguir. Eu nunca usei. Usou sim. Manteve ele em tratamento mais tempo que o necessário. Recomendou coisas que ele não precisava. Helena fica em silêncio, finalmente confrontando a verdade sobre si mesma.
E agora? Ela pergunta baixinho. Agora você vai embora e deixa a gente em paz. E se eu prometer que não chega, Helena? Você já fez estrago suficiente? Lucas se aproxima devagar. Doutora triste. Helena olha para ele com os olhos marejados. Tô pequeno. Por quê? Porque a doutora fez coisas erradas. Vai parar de fazer? A pergunta inocente quebra o que restava da resistência de Helena. Vou. Prometo que vou. Ela se levanta, pega a bolsa. Marcos, o quê? Desculpa por tudo. Tá desculpada. Cuida bem dele. Vou cuidar. Helena sai da mansão, desta vez, para sempre. Lucas pergunta. Ela não volta mais? Não, pequeno. Não volta mais. E agora somos família? Marcos olha para Clara. Você quer ser nossa família? Quero. Para sempre. Para sempre. Lucas sorri. Eba! Agora tem uma mãe nova. Do lado de fora, Helena entra no carro, olha uma última vez para a mansão, onde poderia ter sido feliz se não tivesse tentado forçar a felicidade dos outros. Ela vai embora da cidade. É hora de recomeçar. Longe de tudo que a lembra dos erros que cometeu. Na mansão, Marcos, Clara e Lucas se abraçam. Finalmente, são uma família de verdade, construída com amor genuíno, não com manipulação ou interesse. A luta acabou. Agora é hora da felicidade. 3 semanas depois, a mansão respira paz. Lucas acorda feliz todo dia, tagarela no café da manhã e gruda desenhos coloridos na geladeira. Marcos observa essa nova rotina e sabe que precisa tomar uma decisão. Clara, preciso falar contigo. Aconteceu alguma coisa? Não, nada ruim. É sobre nós dois. Estão na cozinha depois do almoço. Lucas brinca no jardim. O que sobre nós? Quero que você case comigo. Quero que sejamos uma família de verdade. Marcos, sei que vai ser difícil, que as pessoas vão falar. E você tá preparado? Marcos hesita. Tô tentando me preparar. Tentando? É complicado, Clara. Minha vida sempre foi numa bolha. Clube, negócios, sociedade. E eu não faço parte dessa bolha. Não, mas talvez seja a hora de sair dela. Lucas entra correndo. Papai, Clara, tem um gato no jardim. Tem mesmo? Clara se abaixa. Que cor? Pretinho tá com fome. Vamos dar leite para ele? Pode. Marcos observa a cena. Essa é sua família. Naquela tarde, liga pro advogado. Ricardo, quero uns papéis. Que papéis? Reconhecimento de união estável e autorização para Clara cuidar do Lucas. Tem certeza? Tenho. Nos dias seguintes, Marcos testa as águas, liga pro irmão Ricardo. Vou me casar com a Clara. Silêncio. Ricardo, você tem certeza? Tenho. Marcos, pensa nos negócios, na imagem. Penso no meu filho e em mim. Mas ela é. É a mulher que amo. Ricardo suspira. Se é isso que você quer. É Zé. Então tenta não estragar tudo. A ligação não foi como Marcos esperava, mas também não foi a pior reação possível. A conversa com Dona Cecília é mais difícil. A vizinha quase derruba o café quando ele conta. Com a faxineira, com a Clara. Marcos, você pensou direito? E o que vão dizer no clube? Não me importo. E seus amigos? Os verdadeiros vão entender. Dona Cecília balança a cabeça. Espero que você saiba o que está fazendo. Marcos sai sabendo que não convenceu ninguém ainda. À tarde, Clara recebe a mãe que teve alta do hospital. Filha, como você tá, mãe? Elas se abraçam. Lucas aparece. Quem é? É minha mãe, Lucas. Dona Alice. Oi, vovó. Dona Alice se derrete. Oi, netinho lindo. Marcos chega da rua tenso. Dona Alice, que bom ver a senhora bem. Obrigada por tudo, Marcos. Não precisa agradecer. Durante o jantar, Dona Alice observa tudo. Vê Lucas brincando com Clara. Marcos olhando para a filha com carinho. Depois na cozinha. Filha, você ama ele? Amo. E ele te ama? Acho que sim. Então, por que não se casam? É complicado, mãe. Somos muito diferentes. Bobagem. Seu pai era pedreiro. Eu era faxineira de hospital. A gente foi feliz 25 anos. Mas é diferente.
É igual. Você merece ser feliz. Naquela noite no jardim, Marcos está calado. O que foi? Clara pergunta. Conversei com algumas pessoas hoje sobre nós. E não foi fácil. Eles não aprovam. Alguns não. Outros ficaram chocados. Clara fica triste. Entendo. Mas sabe de uma coisa? Não me importo. Não. Não. Porque quando vejo você com o Lucas, quando vejo ele feliz, nada mais importa. Tem certeza? Tenho. Casa comigo, Clara. Do jeito que der, mas casa. Sem anel, sem festa grande, com o que você quiser. Só não me deixa sozinho de novo. Ela sorri. Tá bom, aceito. Eles se beijam, selando a decisão de enfrentar o mundo juntos. Na manhã seguinte, Marcos acorda decidido. Vai fazer as coisas direito, mesmo que seja difícil. Lucas, vem cá. Tô em encrenca. Não é coisa boa. Sentam no sofá. O que você acha da Clara? Gosto. Ela brinca comigo. E se ela virasse sua mamãe? Os olhos do menino brilham. Pode. Eu quero. Lucas pula. Ela vai morar aqui? Vai. Para sempre. Para sempre. Lucas abraça o pai. Papai, você é demais. No escritório, a reunião com os sócios é tensa. Pessoal, vou me casar com a Clara. Dr. Gustavo franze a testa. A funcionária, a mulher que amo. Marcos, isso pode afetar os negócios. Pode, mas não vou desistir dela. E se perdermos clientes, então vamos conquistar outros. Doutor, Gustavo suspira. É sua vida, mas espero que saiba das consequências. Sei e aceito. A conversa não foi fácil, mas Marcos manteve a posição. Em casa, encontra Clara nervosa. Como foi? Complicado, mas firme. Eles aceitaram? Alguns sim, outros não. Mas a decisão é nossa. E se der errado, não vai dar. A gente vai fazer dar certo. Lucas aparece. Vocês vão se casar quando? Marcos e Clara se olham. Em 2 meses, Marcos decide. 2 meses. Clara se assusta. É pouco. É que tem tanta coisa para organizar. A gente organiza devagar, sem pressa. Lucas bate palmas. Vai ter bolo? Vai. E eu vou ser pajem? Claro. Eba. Nos dias seguintes começam os preparativos. Querem algo simples? Uma cerimônia no jardim só para os mais próximos. Quantos convidados? Marcos pergunta. Poucos. Minha mãe, alguns vizinhos, e da minha parte, família e amigos que realmente importam. Lucas, desenhando na mesa, levanta a cabeça. A do chata vem? Não, pequeno. Que bom! Ela ia fazer bagunça. 2 semanas antes do casamento, Marcos recebe ligações desagradáveis. Marcos, ouvi dizer que você vai se casar com a empregada. É um cliente importante com minha noiva. Sim, isso pode afetar nossa parceria. Então, talvez seja melhor encerrarmos por aqui. Você tá falando sério? Muito sério? O cliente desliga irritado. Marcos sabe que pode ter perdido um contrato, mas não se arrepende. Dona Cecília aparece na vizinhança espalhando fofoca. Soube que o Marcos vai se casar com a faxineira. Que escândalo! As informações chegam até Clara pelos vizinhos. Ela fica triste. Marcos, talvez seja melhor a gente esperar. Por quê? As pessoas estão falando mal. Isso pode te prejudicar. Deixa elas falarem. Quem importa para mim já sabe da verdade. Mas e se Lucas interrompe? Vocês estão brigando? Não, pequeno. Só conversando. Então parem de ficar tristes. Casamento é para ser feliz. A simplicidade da criança resolve a discussão. Ele tem razão. Marcos sorri. Casamento é para ser feliz. Então vamos ser felizes. Clara concorda. 1 semana antes do casamento, mais complicações. O salão que iam alugar cancela o contrato na última hora. Por que cancelaram? Clara pergunta. Disseram que surgiu um problema na agenda. Problema? Acho que alguém não gostou da nossa união. Clara fica arrasada. E agora fazemos aqui mesmo no jardim. Vai ficar mais bonito. Mas e se chover? A gente improvisa. O importante somos nós. Lucas aparece. Por que vocês estão preocupados? Mudamos o casamento para o nosso jardim. Legal. Assim o gatinho pode vir também.
A alegria da criança contamina os adultos. Ele tem razão. Vai ser mais especial assim. Clara sorri. 2 dias antes do casamento, Marcos recebe uma ligação inesperada. Marcos? É o Dr. Gustavo. Oi, doutor. Queria te dizer uma coisa. Pensei melhor sobre seu casamento. Ah, é? É. Se a Clara te faz feliz, então você tem meu apoio. Sério? Sério. E vou estar lá no casamento. Marcos fica emocionado. Pelo menos uma pessoa mudou de ideia. Na véspera do casamento, a família está reunida na sala. Lucas desenha no chão. Clara dobra guardanapos. Marcos organiza cadeiras no jardim. Tô nervosa, Clara confessa. Eu também, Marcos admite. E se der errado, não vai dar. Como você sabe? Porque a gente se ama, e isso é o que importa. Lucas levanta do desenho. Posso falar uma coisa? Claro. Vocês param de ter medo. Eu quero vocês casados. Os dois riem. A criança tem razão. Já passou da hora de parar de ter medo. Dia do casamento. O jardim está decorado com flores simples. Nada muito fancy. Marcos e Clara queriam algo que representasse o amor sincero. Lucas está no quarto tentando amarrar a gravata sozinho. Papai, me ajuda? Claro, campeão. Tô bonito. Tá lindo. E você tá nervoso um pouco. Por quê? Porque é um dia importante. Mas você gosta da Clara, né? Gosto muito. Então vai dar tudo certo. No quarto ao lado, Clara se arruma com a mãe. Filha, você tá linda. O vestido é simples, mas elegante. Tô nervosa, mãe. Normal. Mas você escolheu certo. Escolhi. Escolheu. Esse homem te ama de verdade. Dona Sônia bate na porta. Posso entrar? Claro. Que noiva mais linda. Obrigada, Dona Sônia, por ter me incentivado desde o começo. Eu só falei a verdade. Lá embaixo chegam os convidados. Uns 30 pessoas. Não muitos, mas os que realmente importam. Dr. Gustavo aparece cumprindo a promessa. Ricardo, irmão de Marcos, chegou na última hora. Pensei que não viesse, Marcos comenta. Mudei de ideia. Você é meu irmão. Dona Cecília não veio, nem vários do clube, mas outros vizinhos apareceram para apoiar. O juiz de paz chega às 4, homem simples, acostumado com cerimônias do coração. Lucas desce primeiro, sério, carregando as alianças numa almofadinha. Todo mundo sorria vendo a criança concentrada. Marcos desce em seguida, elegante, mas relaxado. Por último, Clara com a mãe. Quando Marcos a vê, sente o coração acelerar. Eles se encontram no altar improvisado. Lucas fica no meio. Estamos aqui para celebrar a união de Marcos e Clara. O juiz começa. Miguel o interrompe. Moço, e eu? Todo mundo ri. E o Lucas também, é claro. O juiz sorri. Marcos, você aceita a Clara como esposa? Aceito e prometo que nossa família vai ser baseada no amor. Clara, você aceita o Marcos como marido? Aceito e prometo cuidar dele e do Lucas sempre. As alianças. Lucas entrega as alianças. Marcos coloca no dedo de Clara. Com esta aliança prometo te amar sempre. Clara coloca no dedo de Marcos. Com esta aliança prometo ser sua companheira para a vida. Toda. Eu os declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. Eles se beijam. Lucas aplaude alto. Agora somos família oficial. Todo mundo aplaude. Alguns choram. É impossível não se emocionar. A festa continua no jardim. Música suave, comida gostosa, conversas alegres. Lucas não para de mostrar para todo mundo o desenho da família nova. Dr. Gustavo se aproxima de Marcos. Preciso me desculpar. Por quê? Por ter duvidado vendo vocês hoje. É claro que fizeram a escolha certa. Obrigado por vir. A Clara é especial. E o Lucas tá radiante. Ele tá mesmo. Durante a festa chegam notícias de que Helena saiu da cidade. Começou nova vida em outro estado, longe de tudo que a lembrava dos erros. Melhor assim, Marcos comenta. Todo mundo merece uma segunda chance. Quando o sol se põe, sobram só os mais próximos. Lucas tá cansado, mas não quer parar. Não quero que acabe. Por que não?
porque foi o dia mais feliz. Vai ter outros dias felizes, Clara promete. Jura? Juro. Lucas sorri e vai brincar com os primos. E então, senhora Mascarenhas? Marcos brinca. Me sinto completa, sem medo, com um pouquinho mais feliz. Medo de quê? De não saber ser esposa de rico. Você não vai ser esposa de rico. Vai ser minha esposa e eu vou aprender a ser marido de uma mulher incrível. Ficam observando Lucas brincar. A criança que há 1 ano era muda, agora fala sem parar. Sabe o que mais me deixa feliz? Clara comenta o quê? Ver ele assim, confiante, alegre. Nossa família deu certo. Deu. Lucas corre até eles. Olhem a lua. A lua cheia surge no céu, iluminando o jardim. Vamos fazer um pedido, Lucas sugere. Que tipo? Pra lua, pra gente ser feliz sempre. Fecham os olhos e fazem o pedido. O que vocês pediram? Lucas quer saber. Segredo. Marcos brinca. Eu pedi pra gente nunca brigar. Bom pedido. Clara sorri. E para ter irmãozinhos? Vocês vão me dar irmãos, né? Marcos e Clara se olham rindo. Quem sabe? Clara responde. Eba! Nossa família vai crescer. Entram na casa de mãos dadas. O jardim fica vazio, mas ainda aguarda a energia da felicidade. No dia seguinte, Marcos perde mais 2 clientes por causa do casamento, mas ganha 3 novos indicados por Dr. Gustavo. A vida é assim, ele comenta com Clara. Quando uma porta fecha, outra abre. Clara começa a estudar para fazer supletivo. Quer crescer junto com a nova vida. Lucas volta para a escola falando para todo mundo que tem uma mamãe nova. 6 meses depois estão esperando o primeiro filho juntos. 1 ano depois, Lucas tem uma irmãzinha que ele protege e ensina tudo o que aprendeu com Clara. A mansão que foi silenciosa por tanto tempo agora ecoa com risadas, conversas, vida. Marcos aprendeu que amor não tem classe social. Clara descobriu que merece ser amada. Lucas ganhou a família completa que sempre sonhou e todos construíram algo que nada pode destruir. Uma família baseada no amor verdadeiro. Porque o amor verdadeiro não precisa de dinheiro para existir. Só precisa de corações dispostos a se entregar completamente. Gostou dessa história? Você acha que Helena teve o que mereceu? Acha que o amor pode vencer qualquer preconceito? Me conta nos comentários.